a primeira. Quando eu vejo, já se passaram alguns minutos e eu não tinha colocado para gravar a aula. Sempre assim. Mas então vamos lá. Nós vamos começar agora a fazer a correção dos exercícios de semana passada. Disponibilizei também lá na plataforma esse exercício, né? Podemos começar a fazer a correção? Turma, sim ou não? A atividade da plataforma? Foi. Exercício de revisão, parte 1. O título do exercício. Então vamos lá. Tá bom, então vamos lá. Bom dia, Fabiola. Bom dia, tudo bom, Renan? Tudo. Que página é? Exercício da plataforma. Uma lista de Tá. exercícios que eu coloquei lá. A gente vai fazer primeiro essa correção e depois nós vamos fazer a segunda parte da revisão. Na questão número 1, descreva as principais características dos ciclos econômicos brasileiros durante o Brasil colônia. Aí na letra A, o ciclo do pau-brasil. Quais foram as principais características deste primeiro ciclo econômico brasileiro? Alguém pode me responder o que colocou? Gente, eu fico impressionada com esse silêncio. Ninguém fez? É só sinalizar, não Camila, tem. eu fiz, mas eu não sei se tá certo. Eu acho que eu não Não, peguei tudo esse bem. livro, não. Mas não tem problema. Tá com vergonha de falar? O máximo que vai Calma aí, acontecer tia, é vou fazer abrir uma... aqui a página. Vou abrir aqui o meu caderno. Tá. Pelo menos Aquele do. Eu exercício de revisão, tia? É o dever que você copiou no caderno ou que estava na plataforma? é a primeira parte da revisão. Exercício de revisão, parte 1. O título dele. Do pau-brasil, cana-de-açúcar e ouro. Isso aí. Pode falar. Você já fez a correção do exercício do dia 16 de julho? Não. Que foi sobre os pontos extremos, pecuária intensiva e extensiva. Isso aí. Já fizemos. Tá? Ah, tá. Vou fazer com... Pois é, tem que ver se... Ih, tem que ver se... Não, já fizemos sim. Você estava aqui presente. Vamos então para a primeira parte. O ciclo do pau-brasil. Quais foram as principais características? Quando que ocorreu esse ciclo? Em qual século? 16, 17, 18? Século XVI. Então tá. Podem colocar aí como primeira característica. Ocorreu no século XVI. E o que nós tivemos durante esse ciclo do pau-brasil? A exploração de quê? O próprio nome já diz, ciclo pau-brasil, exploração do pau-brasil. E para isso, a gente precisou aí fazer umas alterações na Mata Atlântica. Com o ciclo do pau-brasil, o que aconteceu com a Mata Atlântica? Ela sofreu o quê? Começa com Desmatamento. Desmatamento. Hã? Fala. Desmatamento. Isso aí. Desmatamento da Mata Atlântica. Então, as principais características desse ciclo ocorreu no século XVI, exploração do pau-brasil e desmatamento da Mata Atlântica. Precisa colocar a resposta no chat? Coloca, por favor.
Então, esse ciclo, esse primeiro ciclo brasileiro, esse dever é aquele exercícios de revisão, primeira parte. É o título dele. Tá? Se localizou, Yasmin? Não, tia. Agora tem que olhar aqui. Galera, esse exercício aqui que eu coloquei para vocês estava disponível, tá disponível lá na plataforma, não é isso? Não é? Sim Eu ou acho que eu não? não, acho que eu não copiei esse daí ainda não, tia, ô, Fabiola. Ah, tá. Então não me assusta, Yasmin. Então você faz o seguinte: você já vai pegando aí as respostas para depois pegar aí as perguntas, né? Tá? Tá Porque é a bom, primeira parte aí da revisão. tá bom. Na letra B. Esse primeiro ciclo do pau-brasil é um ciclo que ocorreu na região litorânea brasileira, porque até então foi a primeira parte, né, por onde os portugueses eles chegaram. A primeira parte do território brasileiro em que os portugueses eles ocuparam, que foi o litoral, né? Eles começaram ocupando o litoral e depois partiram para o interior do Brasil, né? Na questão, na letra B, nós temos o ciclo da cana-de-açúcar. O que a gente pode falar do ciclo da cana-de-açúcar? Esse ciclo ocorreu em qual período? Em qual século? Ocorreu no século XVII. Isso aí, ocorreu no século XVII. E aí nós vamos ter algumas alterações durante esse ciclo, né? A gente não vai ter esse processo intenso de desmatamento da Mata Atlântica. A gente vai ter a construção, né, a criação dos engenhos, daquelas fazendas que fariam, então, a transformação da cana-de-açúcar no açúcar, tá? Então, durante esse ciclo aí da cana-de-açúcar, as principais características seriam a criação dos engenhos e a utilização também de mão de obra escrava. Nesse período aqui do século XVII, nós vamos ter então a chegada dos africanos para trabalharem nas nossas fazendas produtoras de açúcar e sendo escravos desses senhores de engenho. Então, na letra B, ocorreu no século XVII, tivemos a criação dos engenhos. E também a utilização de mão de obra escrava africana. Aí está a resposta da letra B. E qual foi a região brasileira onde nós tivemos o predomínio, então, do ciclo da cana-de-açúcar? Ocorreu em qual região? Na região Nordeste, tá, galera? Porque os solos, eles eram férteis naquela região, o clima era totalmente típico e propício para o cultivo da cana-de-açúcar somente naquela área, por isso que se desenvolveu no Nordeste brasileiro, tá bom? Então vocês vão colocar tudo isso aí na letra B. Bom dia, tudo bem, tia? Oi, bom dia, tudo bom, José? Tudo, senhora? Tudo bem? Tudo bem. A gente está fazendo aqui a correção do exercício aquele da plataforma, aquele exercício de sim. revisão, parte 1, tá? Sei. Estamos no número 1. Agora vamos para a letra C. Tá bom, obrigado. Alguma dúvida até aqui? Não. Deixa eu colocar aqui. José, estou colocando aqui para você a resposta da letra A e da letra B. Tá bom, obrigado.
Então, vamos agora para a letra C. Qual é o ciclo da letra C? Ouro. Ciclo do ouro. Ele ocorreu em qual período aqui no Brasil? Ocorreu no século XVIII. Exatamente. Então, ocorreu no século XVIII. E o que mais esse ciclo ele deixou assim como característica, como transformação no nosso espaço brasileiro? A início de conversa, o ciclo do ouro ele se desenvolveu em quais áreas do Brasil? Quais regiões? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste ou Sul? Sudeste? Região Sudeste e parte do Centro-Oeste também, tá? Mas o predomínio foi maior mesmo na região Sudeste. Então, ocorreu no século XVIII, Sudeste e Centro-Oeste. E aí, com o ciclo do ouro, a gente vai ter um desenvolvimento maior de algumas áreas do interior do Brasil, porque já não ficavam mais no litoral brasileiro. A gente vai ter a criação de cidades, cidades de ferrovias, tudo isso para quê? Para o desenvolvimento dessa atividade, né? Dessa atividade extrativista. Então, as ferrovias que foram criadas nessa época eram apenas para interligar o interior, que era o local onde se extraía o ouro, para o litoral, que era por onde esse ouro ele iria sair do Brasil, certo? Então, durante esse ciclo aqui, nós vamos ter desenvolvimento de cidades e construções de ferrovias. Tudo isso para atender a demanda da extração do ouro, né, para que Portugal pudesse retirar e levar para o seu país, tá bom? Alguma dúvida? Vou esperar vocês terminarem, então, de fazer a correção. Se tiverem dúvida a respeito dos ciclos econômicos, podem falar, tá? Podemos continuar com a correção? E só um minuto, rapidinho, que eu tô terminando aqui, só um minutinho, por favor. Tá, tá. Então, vamos lá. Na questão número 2, informe como era o modo de vida dos indígenas antes da chegada dos portugueses. Como era o modo de vida deles? O que eles faziam? Harmoniosa com a natureza? Sim, e eles viviam de quê? Da caça, da pesca, Da caça, da Atividade caça, simples. e da colheita. Caça, pesca, coleta, atividades simples, né, que não prejudicavam o meio ambiente. Então, na resposta da 2, vocês deverão colocar isso aí, tá? Vou colocar a resposta aqui. Aí agora. Uma revisão mesmo desses assuntos que nós vimos lá no início do ano. Na questão 3,
o que ficou estabelecido no Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha no ano de 1750. A gente sabe que nem o território brasileiro nem sempre teve esse formato, toda essa extensão que nós temos na atualidade. Antes desse tratado aí de 1750, vigorava o Tratado de Tordesilhas, onde as terras que ficavam a oeste pertenciam à Espanha e as terras a leste a Portugal. O que aconteceu, então? Qual foi a mudança que aconteceu com esse tratado aí de Madrid? Pertenceu. A linha que separava não existiu mais? Eu não sei. Sim, nós aumentamos o nosso território, nós conquistamos aquela parte todinha da região norte, praticamente. O território brasileiro, ele assumiu uma formação praticamente ao que nós temos na atualidade. Então, este tratado permitiu que Portugal tivesse, então, o domínio sobre outras partes do território brasileiro. A porção da região da Amazônia, por exemplo, é também uma parte. Vocês querem que eu fale essa resposta? Sim, Sim. por favor. Então, vamos lá. Gente, cadê Júnior? Oi, Lucas. Hoje é Fabiola. Lucas, agora é aula de geografia, amor. Júnior? Como assim? Tá. Acho que ele confundiu o dia. Então, tá aí o número 3. Vocês são rápidos, hein? Nossa Senhora! Me avisem quando acabarem de copiar, então, essa correção aí do número 3, tá? Tá bom. Lucas, nós estamos fazendo a correção, meu amor, daquele exercício da plataforma, que é a primeira parte da nossa revisão para avaliação de vocês, tá bom? Estamos no número 3. Na questão. Esse exercício, sim, eu disponibilizei na plataforma para vocês colocarem no caderno. Número 4. Observando o mapa mundi. Não, o mapa do Brasil, extensão das fronteiras, da página 346 do nosso livro, responda. Letra A. Considerando as dimensões, o que se observa ao se comparar o território do Brasil com os demais países sul-americanos? Comparando aí a extensão territorial, o que a gente pode dizer do Brasil? Ele é bem maior que os outros? É o maior país da América do Sul, né? Sim. Então, a resposta. Na letra B, qual é a característica mais marcante das fronteiras territoriais? O que a gente pode falar sobre as fronteiras territoriais? As fronteiras do Brasil, tanto as territoriais quanto as marítimas. Qual é a maior fronteira que nós temos? Territorial ou marítima? Só olhar no mapa. Marítima? Olha lá. Marítima, ao todo, nós temos 10
1.806 quilômetros. E olha lá na territorial, 16.795. Então, qual é a característica mais marcante das fronteiras territoriais? Que o nosso país ele apresenta a maior fronteira territorial, tá bom? Então, é a característica mais marcante. As fronteiras territoriais, elas são as maiores aqui no nosso país, tá bom? Alguma dúvida nesse exercício? Não. Não. Agora, na questão 5, informe os países que fazem limite com o Brasil. Quais são? Também olhando aí nesse mapa, vocês responderiam. Começando de lá de cima. Tia, o mapa tá onde? Página 346. Tá bom, subiu. É pra falar o quê, tia? Países que fazem limite aí com o Brasil. Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Peru, Colômbia, Colômbia, Venezuela, Venezuela, Guiana e Suriname Suriname. e Não Guiana falaram Francesa. E Guiana Francesa. É, Guiana Francesa. E a Argentina, não faz, não? Ah, é um Tem pedacinho. um pedacinho. Verdade. Pedação, que vocês não perceberam aqui, ó. Não é só um tiquinho, não. É um pedação aqui da Argentina também, tá bom? Então, são esses países aí. Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Podemos continuar? Peraí, Só um peraí. minuto que eu tô terminando de escrever aqui. Agora, na questão 6, a pergunta é a seguinte: o que ficou definido no Tratado de Tordesilhas? Dei a resposta lá em cima, né? Tinha até esquecido que eu tinha colocado essa pergunta. Pô, esqueci uma palavra. Fugiu a palavra da cabeça. O limite entre o oeste era pra... Caramba, eu esqueci. Eu tava na minha cabeça um segundo atrás. Acabei de explicar isso há pouco tempo. As terras que estavam localizadas a oeste pertenciam a qual país? Era Portugal? Era o Portugal. contrário, era a Espanha. Espanha. Ah, E as terras a leste pertenciam a Portugal. Portugal. Então, vocês vão colocar aí nessa primeira resposta. O tratado definia que as terras Espanha e as terras a leste a Portugal. É só isso? E a oeste ficava Espanha e a leste Portugal? Essa é a primeira parte da pergunta. Só que lá a gente tem uma outra pergunta também. Olha lá. Se Portugal e Espanha ainda mantivessem a posse das terras da América do Sul por este tratado, sobre qual domínio o Rio de Janeiro estaria localizado? Português ou Domínio de espanhol? Portugal. Continuaria, né? Portugal. Então seria domínio português. Muito bem. Então, a segunda parte da resposta da 6, domínio português.
Na questão 7, quais são os países que não fazem limite com o Brasil? Tem que olhar lá no mapa, mas a gente já sabe, porque são apenas 2 países que não fazem limites com o Brasil. Quais Chile são? e Equador. Equador e Chile. Chile e Equador, isso aí. Chile e Equador. Alguma dúvida sobre essa primeira bateria de exercícios, galera? Não. Não, tia. Não. Não, né? O assunto tá tranquilo. Então tá ótimo. Todos já terminaram de fazer a correção? Peraí, tia, tô Terminei terminando ainda não. aqui. Sim. Tá bom, eu espero. Tia, por mim já pode avançar. Tá bom. Galera, Sim, agora a pode gente vai parar. continuar no caderno, tá? Porque eu vou passar uma segunda bateria de exercícios para vocês estudarem, tá bom? Então, vocês coloquem aí a data de hoje e o título. Peraí, tia. O título tá aí no chat também. Tia, deixa mais ou menos quantas folhas pra esse exercício que você corrigiu? Que eu não tinha feito, copiado. Olha só, Renan, você tem qual? Vai imprimir a folha ou não? Não, vou escrever mesmo. Tá. São 7 questões. São 7 questões. Eu acredito que em 2 folhas você consiga. Uhum. E pra imprimir, é quantas? O meu foi em 2. Pra imprimir é uma, eu acho. Ou duas. Não, porque ficou em 2 folhas o exercício. Ah, tá. Para imprimir, você vai ter que usar 2. Mas eu acho que para escrever você também vai conseguir. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Obrigada, tia. Nada. Exercícios de revisão, parte 2. Pulou uma linha, questão número 1. Lucas, nós vamos agora começar a copiar o exercício. Vamos escrever no caderno. Tá. Copia aí, ó. O título já está aí no chat. Exercícios de revisão, parte 2. Posso começar a ditar, galera? O número 1? Peraí, Ó, tia. tá. Na questão 1, cite os dois principais. Cite os dois principais paralelos que cortam o Brasil. Cite os dois principais paralelos que cortam o Brasil. Uma linha dá para responder essa questão. Questão 2. Quais são
Questão 2. Quais são os pontos extremos do Brasil? Quais são os pontos extremos do Brasil? Nessa questão número 2, vocês vão deixar aí 2 a 3 linhas, tá bom? São tantos pontos assim? É porque vocês vão colocar os pontos e os estados, aí fica grandinho, 2 a 3 linhas. Fabiola, pode colocar a abreviação dos estados, né? É. Pode, mas você vai ter que colocar o nome do lugar, vai ficar grande do mesmo jeito. É verdade. Tá bom. Na questão 3, quais são os principais produtos agrícolas? Lucas, você está copiando? Ah lá, quais são os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil? Aí você vai pular uma linha. Eu acho que cabe dar essa resposta aí em uma linha, tá bom? Questão 4. Podemos continuar, galera? Que se eu estiver indo rápido demais, vocês precisam sinalizar. Senão eu vou estar achando que tá todo mundo junto comigo. Ô, tia, Pode ir, eu só tia, eu tô queria junto com saber. você. Tá bom. Tia, eu só Questão queria- 4. O que... Tia, José, vai te fazer alguma pergunta aí. Hein? José. Fala. Eu só queria saber quantas linhas que são pra pular no número 2 e no número 3, que eu tava fazendo a correção. No 2, você vai deixar 3 linhas. Na questão 3, uma linha. Tá bom, obrigado. Questão 4, o que você entende por estrutura fundiária? Tia, é o que eu entendo. Então o que eu falar tá certo, né? Não necessariamente. Ah, Você tia, pode mas falar qualquer coisa e achar, logicamente, é o que você entende, mas com as suas palavras sobre o que realmente é. Ah, não, tia. Você não entendeu Então uma não coisa. tá certa a pergunta. Então você não entendeu o que é estrutura fundiária. Não. A Você- pergunta eu era tô pra querendo que você fale com as minhas palavras. mas tá perguntando o que eu entendo, então eu posso escrever da minha. É, tia. Você pode escrever o que você acha, qualquer coisa. É isso? Não, Não. coisa não. Não, Que então, tem tá relacionado. né, tia? Você vai, olha só, você vai escrever com as suas palavras o que você entendeu desse conceito. Óbvio que tem que ter a ver com o que realmente é, mas é com as suas palavras. Vocês estão querendo tumultuar a aula, tô sentindo isso ó, no coração. Vou incendiar a aula de Fabíola, vou criar discórdia com a professora. Não faça isso. Olha só, vocês vão deixar para a questão 4, 2 linhas. Já ia até trocando, tá vendo? Já ia falando errado aqui.
Questão 5. Informe as principais características. Dois pontos. Letra A, agricultura intensiva. Acredito que 2 linhas para cada letra dá para responder, tá? Aí, letra A, B, C e D. Para vocês copiarem, pulando 2 linhas em cada letra. Peraí, deixa eu só ver rapidinho. 2, beleza, Rebeca? Me avisem quando vocês já tiverem terminado de copiar. Número 5. Peraí, tia, tô na pecuária intensiva. Tá. Acabei. 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 Questão 6. Defina Ô, tia, você pode repetir, por favor, o número 5 para mim? Porque eu caí. Ah, tá. Peraí, eu vou colocar aqui de novo, tá bom? Tá. Falando em dever, tia, tem um dever aqui que a senhora não corrigiu. Qual? Eu não notei aqui a data, mas informe a localização do Brasil segundo. Aí tem um monte de pergunta. Informe o quê? Informe a localização do Brasil segundo linha do Equador, Meridiano Green. Corrigiu sim, João. Não, esse exercício nós já corrigimos. Corrigiu? Que para você falar também sobre Corrigiu, agricultura, corrigimos sim. Nossa, então, eu não corrigi. Será que eu tava na aula? Aí eu não sei te dizer, mas nós já corrigimos também. Alguém pode, então, passar a correção desse exercício, colega, pelo Zap? Só tirar foto do caderno e mandar para ele, né? Eu passo. Tá bom, valeu, Teca. Obrigada. Ó, então aí tá aí o número 5, que eu repeti. O número 6 também já está aí, ó. Defina letra A, latifúndios, letra B, minifúndios e letra C, êxodo rural. Para cada letra aí do número 6, pode pular 2 linhas também. Fala, Renan. Não, era isso mesmo. Eu pulei 2 linhas. Tá. Agora a pergunta que não quer calar. Todos estão junto comigo no número 6? Eu Sim. tô. Tô terminando, tia, tô no minifúndio. Sim. Eu tô no número. Eu ainda não Tá terminei de bom, colocar o eu número estou. 6. Então tá. Vamos então para a 7ª questão, a última de hoje. Vamos. Essa é a última? Sim. Agora que eu Oi. vejo na sala, termino 10h20. Ó, na questão 7,
comente sobre a concentração fundiária no Brasil. Vou colocar novamente a questão 6 aqui, porque me pediram, tá? Cuidado para não se confundirem aqui. Foi a questão 6 de novo, tá? A 7, comente sobre a concentração fundiária no Brasil. Nós vamos começar a fazer esse exercício agora em aula, porque eu ainda quero corrigir algumas questões. A 7, comente sobre a concentração fundiária no Brasil. Quantas linhas? É a última questão, não precisa falar o número de linhas, tá? Agora eu vou pedir que vocês comecem a fazer, porque eu quero corrigir também algumas questões. É uma revisão, certamente vocês procurando no próprio caderno, vocês vão encontrar todas as respostas. Pronto. Fala, Yasmin. Não, só pra falar que eu acabei já. Tá, então vamos começar a fazer, porque eu quero corrigir. Eu sei que não vai dar para corrigir tudo, mas algumas coisas sim. Tia, eu não lembro quais são os paralelos que cortam o Brasil. Que era Deixa eu ver se trópico nesse de- mapa aparece. Olha, aquele mapa da 3, 4, da página 3, 4. É isso aí. Desculpa, gente, um espirro. Ah, é Na isso aí. página 346 tem, aparecem, é só você olhar direitinho e copiar. É o meridiano de Greenwich e a linha do Equador? Não. Paralelos, não. Acho que é o trópico de Ué, eu Capricórnio, tinha escutado né? alguém falar isso. Trópico de Câncer. Trópico de Câncer, não. Mas é trópico de Capricórnio. Capricórnio. Isso, Equador e Trópico de Capricórnio. isso, Júlia, perfeito. Na página 346, nesse mapa, aparecem os dois paralelos. Fabiola, também bota aqueles negócios, círculo polar ártico e antártico. Não, a pergunta é só sobre os paralelos que cortam o Brasil. Ah, é. Valeu. Ainda está especificando que só são 2. Ô tia, eu não lembro qual estado que fica a nascente do Rio Moa. Procura aí, tem no caderno. Acre. Tia, qual é a resposta da A mesmo? Você falou, não escutei. Hã? Equador. Equador e Trópico de Capricórnio. É isso aí. Número 1, né? É isso aí.
Enquanto vocês estão fazendo o exercício, eu já vou fazer aqui a chamada. Ana Bárbara, Presente. Ana Clara, Aqui. Arthur, Presente. Breno, Veio não. Caroline. Tá. Caroline, Presente. Daniel, Presente. Diana, Aqui. Ellen, também não. Gabriel Cabral, Aqui. Gabriel Ribeiro, Gabriel Soares, tá, eu já vi aqui, tá bom? Gabriel Soares, Júlia, Presente. João Gabriel, João Pedro, José, Júlia Lima, Presente. Júlia Costa, Júlia Silveira, Kemily, Tia Júlia Lai- Silveira tá presente. sim, foi a Júlia. Laís, Taíte. aham. Lucas Felipe, Aqui. Pedro Lucas, Presente. Pedro Vitor, Rafael, Rafaela, Presente. Pedro Vitor tá aí? Ué, não Tá, respondeu? tá. Ele botou no chat. Rafaela também tá aí. Rebeca, Presente. Renan também. Sabrina, Sabrina tá aí? Hoje não, né? Acho que hoje ela não tá não, tia. É. Hoje não. Stephanie, Tiago, Vitória. Vitória tá aí? Ela tá aí, tia. Ela tá aí. Yasmin Rezende também tá aí. Igor, que tá sem o acesso. Beleza. Daqui a pouquinho eu vou começar a corrigir, tá bom? Eu tô na número 6, tia. Beleza? Rapidinho.
Não, corrigir tudo não vai dar, mas alguma coisinha sim, tá? Isso eu sei. Tia, Hum, José teve que sair quando você tava fazendo a chamada. tá. O pessoal colocou aqui pra mim também. Tá bom, obrigada. Nada. Voltei, tia. Valeu, Tá. Rebeca. Obrigado, Thiago. Deixa eu dar uma saída aqui. Galera, podemos começar a corrigir? Pelo menos esses primeiros exercícios? Se quiser, tia. Maioria aí, pelo menos, 1, 2 e o 3 fizeram? Fiz. Sim. Tá. Uhum. Já fazer a correção desses exercícios. Lucas? Lucas? Você está Oi. fazendo exercício, meu amor? Sim. Tá. Você já fez o número 1, 2 e 3? Fez? Só que não dá pra me ver aqui na tela. E tá parecendo que eu não fiz, mas não dá pra me ver aqui na tela, porque o caderno tá mais virado pra cá. Mas você copiou no caderno as questões que eu ditei? Copiei. Tá, então você agora já começou a fazer o exercício? Sim. O número 1, 2 e 3, você conseguiu fazer? Claro. Ah, Sim. então tá bom. Olha só, então a tia vai começar a fazer a correção, tá? Ó, na questão número 1, cite os dois principais paralelos que cortam o Brasil. Vocês já começaram até a responder. Então, os paralelos são linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Só isso, então, na resposta do número 1. Na questão 2, quais são os pontos extremos do Brasil? Ao norte, é o qual? Monte Caburaí. Ao norte eu botei Monte Caburaí. Que fica onde? Em Roraima. Roraima. No sul, Arroio Chuí. Arroio Chuí. Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. E a leste? Ponta dos Seixas, na Paraíba. Ponte dos Seixas. Paraíba. Ponta dos Seixas, na Paraíba. E oeste? Nascente do Rio Moa. Serra da No Pantamana. Acre. Acre. É a nascente do Rio Moa, no Acre. Esse rio fica na Serra da Concamana, né? Mas é o Rio Moa que é o ponto aí, ponto mais extremo do oeste do Brasil. Então, a resposta também está aí no chat. Questão 3. Quais são os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil? Café, Tia. açúcar, laranja, mandioca, soja. Repete, Yasmin, eu não ouvi. Café, cana-de-açúcar, laranja, mandioca e soja. Isso aí, são os principais produtos. Café, cana-de-açúcar, soja. Na questão 4, aí, Renan, o que você entende por estrutura fundiária?
Eu, tia, logo eu. Ué, mas você não falou aí que ia falar com as suas palavras? Eu falei, lá vem uma resposta, assim, maravilhosa. Daniel falou, tia, deixa ele falar primeiro, Quem? Daniel. Fala, Daniel. Eu, tia! Ué, vocês dois aí quiseram criar a discórdia. Tá bom, deixa que eu falo então. Fala, Eu botei Daniel. assim: trata-se do modo como as propriedades rurais de um país estão organizadas. Tá certo, é isso aí. Eu botei assim, Exatamente. são Fala, as grandes e pequenas propriedades rurais. É o quê? São as grandes e pequenas propriedades. Sim, mas podem ter outros tipos também de propriedades, né? Nem sempre no Brasil a estrutura fundiária é assim, mas em outros lugares não. Então você só complementa. E outros tipos de propriedades também, tá bom? Preciso colocar a resposta da 4 aqui para vocês. Uhum. Eu não fiz a 4. Tá. Trata-se do modo como a Terra é dividida e organizada. Tia, essa foi a última? Alguma dúvida? Não. Não. Então, olha só, passou rapidinho hoje, 10h21 já. Eu vou estar liberando vocês. Então, o restante dos exercícios vocês vão terminar aí com calma durante a semana. Comecem já a estudar, tá bom? Esses capítulos, beleza? Surgindo alguma dúvida, anotem para a semana que vem a gente tirar, tá bom? Tati. Então tá, fiquem com Deus, tá? Boa semana para vocês. Tchau, Tchau, tia. Beijo. Tchau, tia. Tchau, Fabiola. Tchau, tchau. 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 Tchau.